90, né? Os anos 90 foram marcados, na verdade, por muitos fracassos mesmo. Foi uma época de muita porcaria sendo produzida e pouca coisa sobreviveu ao julgamento da história, que eu sempre falo, né? Ao tempo. A maior parte do que foi produzido naquela época é muito fraco. Mas eu vou gravar um vídeo, não é esse aqui não, esse aqui eu vou falar de uma outra coisa, mas eu vou gravar um vídeo com alguns quadrinhos dos anos 90 que merecem ser republicados pela Panini. Eu vou fazer um vídeo para chamar atenção, quem sabe, né? Quem sabe chega aos ouvidos da Panini, a Panini publica outras coisas. O que eu vou trazer aqui nesse vídeo aqui é Jean Fertin. Jean Fertin, vou mostrar a coleção que eu tenho lá dos anos 90, de 1994, 95, 96, mais ou menos, quando eu acompanhei o Jean Fertin nas edições americanas, as originais americanas, tá? Essa que eu não sei se tem um valor extremo, mas acredito que tem um valor razoável, porque já tem, né, mais de 30 anos isso, né? 94, 2004, 2014, 2024. Então, 30 anos, 30 anos, né, gente? Bom, então vamos ao que interessa. Primeiro, falando para vocês, se inscrevam no canal e no final, se você gostar, bota o gostei, não gostou, bota o não gostei, faz parte da brincadeira. E o mais importante de tudo, deixe o seu hype. O hype aqui promove os canais iniciantes que podem ganhar um fôlego através do hype, principalmente se você se dispuser a nos ajudar com alguma quantia em dinheiro que você pode comprar através do hype, tá? Hype esse vídeo aqui com alguma coisa que você possa ajudar para a gente continuar trazendo essas coisas para vocês, essas raridades para vocês, tá? Então, vamos lá. A edição nova da Panini eu já mostrei mais de uma vez, mas eu vou puxá-la aqui. A edição nova é essa aqui, tá? Muito bonita, muito bacana. Já lancei, já tem no nosso canal um review dela. Tem eu mostrando o material, o interior dela em primeira mão, e já tem um review com a minha opinião sobre a história, o conteúdo, aquela coisa toda, tá? Como eu já disse no outro vídeo, é puro suco dos anos 90, mas o que havia de melhor, tá? Os anos 90 a gente tem que espremer muito ele, espremer muito, 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 e vai cair alguma coisa boa. Pouca coisa. Foi uma época que se produziu muito quadrinho, tinha uma enxurrada de quadrinhos, DC, Marvel, Image, enxurrada. Você chegava na loja, você ficava doido, o que você ia comprar, e sempre com capas muito bonitas, muito atraentes, né? Que foi uma das molas propulsoras da bomba que acabou explodindo, foi aquele festival de capas extras, de capas especiais e não sei o quê, e conteúdo muito pouco. Mas o Jean Fertin se salva nessa onda aí, tá, gente? Lógico que não é uma história cabeça, não é uma história para você ficar pensando, refletindo. Tá longe de ser V de Vingança, tá longe de ser o Watchmen, tá longe de ser, sei lá, o Reino do Amanhã, não, o Marvel, não é por aí, tá? Mas é um prazer reler esse material do Brandon Choi, do Jim Lee e do Scott Campbell, que é o grande responsável pelo sucesso da série, por causa daquele traço que ele inventou e que ele foi aprimorando durante a série também. Nesse livrão novo da Panini, você vai ter essas edições aqui primeiro, ó. A edição número 1, que foi o lançamento mesmo do Jean Fertin, tá? Ainda foi um lançamento meio tímido, mas isso caiu no gosto de todo mundo e todo mundo amou, tá? Aqui o número 2, está dando um reflexozinho aqui, mas esse material todo aqui, gente, você encontra essa edição nova da Panini, tá? Só que com um detalhe que até foi um dos nossos seguidores que me chamou a atenção e eu achei muito legal o que ele comentou, que é o logo do Jean Fertin. Não foi usado esse logo aqui na edição nova. Eu vou até aproveitar para comparar aqui. Olha só. Como esse logo era muito mais bacana, muito mais impactante do que essa coisinha sem graça aqui, totalmente planificada que a Panini inventou aqui. Quer dizer, não acredito nem que tenha sido a Panini, deve ter sido a DC Comics quando relançou. Não sei se é por uma questão de direitos autorais
já falei isso aqui, tá? Aqui já vai a... Peraí, agora eu me perdi aqui. Ah, não, desculpa, gente. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Ah, não, tá certo, tá certo. Aqui já é o volume 3. Aqui o volume 4. A quarta revista, né? Aqui o número 5. O logo do Jean Fortin era muito mais legal, não tem comparação. E aqui a número 0, tá? Que, se eu não me engano, essa nem veio, essa não consta da edição nova. O que tem na edição nova é essa minissérie aqui com 5 revistas, 1, 2, 3, 4, 5. São essas 5 aqui que tem na edição, mais a edição meio, tá? Foi isso que eles puseram ali. Que vem entre essa e a seguinte, que saiu um ano depois. Essas 5 saíram no final do ano de 94, a partir do meio do ano mais ou menos, e aí em 95, em junho... Não, desculpa. A primeira série,essazinha que eu já mostrei aqui, saiu a partir de fevereiro, tá? Mas saiu em 94 e em 95 volta o Jean Fortin já com aquela apelação comercial chatinha, né? Mas que na época a gente meio que embarcou. Então o número 1 do Jean Fortin teve várias capas, tá? Aqui tá uma capa, eu acho até que é a mais famosa, mais conhecida. Um reflexo aí chato, mas não tem jeito. Aqui outra capa, tá? Se eu não me engano, foi essa edição que saiu com 13 capas diferentes. Eu não tenho as 13 capas aqui. Nas edições eu não tenho. Eu tenho algumas capas. Normalmente eu colecionava as capas do Scott Campbell. Dos outros autores eu não me interessava, porque isso também ficaria extremamente caro, né? Tá aqui, mais uma capa do número 1. Aqui já vem o número 2. Essas edições aqui estão contidas na edição nova da Panini, tá? Até aqui, isso aqui também está na edição da Panini, essa daqui também, e a edição da Panini se encerra com essa revista aqui, tá? Muito bem. Isso aqui, então, são as edições americanas do que está contido na edição da Panini, tá? Agora, como curiosidade, deixa eu mostrar um pouco mais para vocês, aqui, por exemplo, a edição número 0, tá? E aqui dá a continuidade, tá? Porque a segunda fase, que começa em 95, ela tem um arco de história inicial que se encerra no número 5. Porém, ela passou a ser uma série mensal a partir do número 6, tá? Então, aqui já vem o número 6. Era uma revista fininha, tá? Não sei nem quantas páginas, 22 páginas, mais ou menos assim, ou um pouquinho mais, mas era uma revistinha fininha, tal, acessível, né? Na verdade, é até interessante, porque as revistas de quadrinhos, na época, custavam em torno de $1,50 e $2, não passava $1,80, $1,85, ficava nesse preço. As da Image já começaram com $2,50. A Image já inflacionou o mercado assim que começou. Todas as da Image tinham mais qualidade, papel couché, uma capa mais bonita, tal. Realmente, a Image deu um salto de qualidade em termos de editoriais, com certeza. Mas também aumentou o preço, tá? As revistas que custavam em torno de $1 e pouco, $1,25, $1,50 da Marvel e da DC, foram deixadas de lado, apesar de serem mais baratas, pela Image, que começou logo com $2,50. Tá aqui, $2,50. Então aqui eu já mostrei o 6, o 7. Aqui vem o 8, só para vocês terem uma ideia. 9, 10. Aqui vocês notam que o logo vai mudando, tá? Vocês percebem que o logo vai sofrendo mudança a partir do número... não, já tinha antes. Já estavam brincando com o logo. O logo do Jean Fortin sempre sofreu algumas brincadeiras, sempre foi um quadrinho bem divertido, né, gente? Sempre foi uma coisa assim, para você ler sem muito compromisso, sem muita obrigação de prestar uma atenção enorme, entender o que está acontecendo. Era realmente apreciar, acima de tudo, apreciar a arte
do J. Scott Campbell, que estava inaugurando um estilo completamente, uma escola de ilustração que muita gente seguiu e muita gente foi obrigada a seguir. Porque primeiro foi Jim Lee. Quando o Jim Lee começou com aquele traço dele, dos riscadinhos, todo mundo saiu copiando Jim Lee. E muitos artistas, como o próprio brasileiro, né, o Mike Deodato, teve que emular o traço do Jim Lee. E depois foi a onda J. Scott Campbell, J. Scott Campbell, que passou a ser copiado por um bando de gente. Aqui o número 11, aí já estava assumindo um outro padrãozinho a capa, né? O número 12, com uma capa totalmente pin-up aqui da Fairchild. Isso aqui foi feito até pôster de porta com ela nessa pose aqui e tal. Ela foi um sucesso gigantesco nos quadrinhos naquela época. Bom, aí veio o 13, que é um número emblemático, né? Esse aqui foi, eu mostrei que foi a capa do número 12. No número 13, lógico, eles tinham que aplicar algum golpezinho. Então, o número 13 teve revista A, B e C. O 13 teve o 13A, o 13B e o 13C. 13C, aliás, aqui emulando uma capa famosa do Frank Frazetta. Isso aqui tá é uma citação, né? Uma referência a uma capa muito uma ilustração muito famosa do Frank Frazetta, se eu não me engano, com o Conan o Bárbaro, se eu não me engano. Muito bem. E aí, não, eu mostrei todas? Espera aí, deixa eu ver se eu mostrei todas. O 13A, 13B e 13C. Só que o 13C ainda saiu com 2 capas. Meu Deus do céu, era muito golpe. E só que essas saíram mais baratas, porque também tem menos páginas, tá, gente? Esse aqui tem menos páginas. O 13C teve 2 capas, tá? Era um comércio, assim, absurdo. Vamos revender revista. Muito bem. Aí depois, eles lançaram o 13, A, B e C em uma edição única. Quer dizer, você vende revista que é uma maravilha desse jeito, né? Ganha dinheiro com uma única história. Uma história foi repartida em 3 partes, vendida separadamente. O que custaria R$ 2,50 foi para R$ 3,90, no mínimo R$ 3,90 para você comprar as 3, né? E depois você lança ela na íntegra aqui também. E naturalmente quem era colecionador comprava também, né? Muito bem. Vamos aqui ao 14, o 15... O 16, esse vilão volta, né? Esse vilão aparece lá no início. O 17, 18, 19 e o 20. A partir do 20, o que acontece? Quem é que segurava essa série? Era o J. Scott Campbell. Era a arte do J. Scott Campbell. A história era super bobinha, era super... Você podia ler aquilo em... Eu sempre cito que Jean Fertin, dessa fase, 94, 95, 96, é muito parecido com X-Men do Chris Claremont e do John Byrne. Aquela coisa simples, mas muito legal, personagens interessantes, divertidos, que você se identificava com eles, era uma conexão fácil, da mesma maneira que acontece com o Jean Fertin. Só que a partir daí, ele é trocado, se eu não me engano, pelo Humberto Ramos. Agora eu não vou lembrar que é um artista que substituiu o J. Scott Campbell. Mas aí, na mesma hora, eu já não me interessei mais e já não colecionei mais o Jean Fertin. Mas, como eles nunca perderam a oportunidade, tem o Jean Fertin Encore, número 1. Encore, meu, só apenas a Fairchild aqui com esse 1 quilômetro de perna dela aqui, numa edição especial. E saíram também algumas edições fora da cronologia com alguns artistas muito bons mesmo. Aí valia a pena. Jean Fertin com um bom artista, com um artista que eu gosto muito, aí eu capturava. Foi o que aconteceu com esse Jean Fertin Bootleg. Jean Fertin Bootleg, que seria fora da cronologia, né? Seria uma coisa meio improvisada, né? Bootleg, que teve apenas 2 edições. Ele é em 2 partes mesmo, uma história em 2 partes, apenas por Alan Davis e Mark Farmer, que é outro artista que eu gosto. Aliás, eu gosto mais do Alan Davis com o Mark Farmer, logicamente, do que do J. Scott Campbell. Eu gosto mais. Então aqui ficou, né? Juntou tudo que eu gostei numa edição só. E além disso também saiu
esse Jean Fertin, que até esse aqui eu vou até abrir, este Jean Fertin Wired, que seria o quê? Conectado, um fio, etc. Jean Fertin Wired, tá aqui a capa dele, ó. Uma capa belíssima, uma capa muito rebuscada, cheia de detalhes, cheia de coisas. E aqui eu também adquiri e mantive, porque, aliás, já estava anunciando aqui o Authority. O Authority já estava surgindo. E a arte aqui é uma arte sensacional do Richard Bennett. Richard Bennett, que é um artista que eu adoro. Ele fez para Image o Brass. Acho que até já tem vídeo no nosso canal falando do Brass. E aqui a arte dele é absolutamente sensacional. É uma arte muito detalhista, muito bacana mesmo, com cenário, ele é um super artista, o Richard Bennett. Eu acho ele muito bom mesmo. Tanto é que eu estou procurando um livro de arte dele, que é muito legal, mas ele não deixou de ter aquela sensualidade típica dos anos 90, tá? Então essa é uma edição única, não tem sequência, só ele. Por quê? Porque a arte do Richard Bennett não dá para fazer mensalmente, gente. É muito complicada, é muito sofisticada, é cheia de detalhes, então realmente é uma edição muito bacana. E o que eu estou também trazendo aqui? Essas edições únicas, essas edições especiais do Jean Fertin, além do final, também podiam lançar um volume 2 do Jean Fertin com as outras histórias até o final do Scott Campbell, né? E essas edições aqui também seria muito legal. E para finalizar, mas não acabar, vou finalizar, mas não vou acabar, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, tá? Que são, aí sim, itens totalmente de colecionador. Eu vou começar por outra série curtinha, também só com 2 números, do Jean Fertin por Adam Hughes. Amigo, Adam Hughes é provavelmente o artista que eu mais gosto, tá? É difícil eu eleger um, tá? Mas com certeza o Adam Hughes está entre os meus absolutamente favoritos. Eu adoro o traço do Adam Hughes. Ele é um desenhista de mulher assim espetacular, é sensacional, tá? É Ordinary Heroes, heróis ordinários, heróis comuns, né? Ordinary Heroes com Adam Hughes, e a arte final é do Mark Farmer, o mesmo que trabalha com o Alan Davis, quer dizer, é uma dupla maravilhosa, né? O Mark Farmer realmente tem uma arte final espetacular. Então tá aqui, essa ediçãozinha também muito bacana. Agora, depois disso, eu quero, não sei nem qual é a ordem aqui, qual é o mais novo e qual é o mais antigo aqui, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo achar uma data, 96, 95, esse aqui é o primeiro. Isso aqui, saíram pouquíssimos números, é um envelope, tá vendo? Envelope de papel comum, envelope de papel, com as capas variantes do Jean Fertin, que saíram 13 capas variantes. Eu mostrei para vocês 3 ou 4. Aqui, em cartão, aqui é um cartão, tá, gente? Isso aqui é um cartão, é grosso isso aqui, tá? Um cartão grosso, vou mostrar para vocês todas as capas do número 1 da série de 1995, tá? Então, essa aqui eu acho que já mostrei para vocês. Essa aqui, que era para Comic Con, né? Que aí o artista vai e desenha aqui para você, autografa, aquela coisa. Ó, baseado no filme Pulp Fiction, né? Baseado em Pulp Fiction, aqui a personagem Roxy, né? Mostrando essas capas. Aqui, se eu não me engano, que eu acabei de mostrar, né? O Pulp Fiction. Aqui uma baseada... Aqui é do... Olha, meu Deus, como é que é o nome desse artista aqui? Simon Bisley. Simon Bisley fez essa capa. Então, as capas... Essa aqui é do Scott Campbell, mas eu não tenho a revista. Aqui... Olha quantas... Isso aqui são reproduções das capas. Aqui tem... Essa aqui eu tenho a revista. Já mostrei. Aqui tem o Arthur Adams fazendo uma capa. Vários artistas fizeram capas especiais. São 13 capas diferentes do número 1. Aqui, inclusive, Todd McFarlane. Aqui, ó. Emulando aquela famosa capa do número 1 do Homem-Aranha, do próprio
McFarlane, né? Ele fez ele mesmo. Né? Só capas realmente muito bacanas, muito legais, mas é aquele negócio, você vai comprar 13 edições número 1 só para ter 13 capas? Realmente é uma apelação. Mas eles tiveram essa bondade de lançar essa ediçãozinha aqui com todas as capas em papel cartão, inclusive mais grosso do que a capa normal. A capa normal era papel couché, né? Aqui você tem todos. Além disso, eu acabei de mostrar para vocês a série Ordinary Heroes, né? do Jean Fortin, desenhada pelo Adam Hughes. Aliás, história e arte do Adam Hughes, tá? Que é bem legal. E aí eles fizeram uma jogada também, ó, um portfólio, que são uma série de imagens, né? Do Ordinary Heroes, pelo Adam Hughes. Né? Vocês sabem que como... Aí junta tudo, né, gente? Vocês sabem que eu adoro o Adam Hughes, então eu não ia perder essa brincadeira de jeito nenhum. Além disso, eles deram também pra gente uma tatuagenzinha removível, né? Tatuagenzinha removível, também veio de brinde. Muito bem. Aí agora que vem os pin-ups produzidos pelo Adam Hughes, né? Olha só que maravilha isso aqui, gente. Aí é fã de Jean Fortin somado a fã do Adam Hughes. Aí fica demais. Ó, aqui, essa é a capa que foi usada mesmo, né? Olha aqui. Muito legal. E foi por causa dessa edição que o Adam Hughes ficou conhecido como um artista que não consegue entregar o projeto, a edição mensal dentro do prazo. Ele não conseguiu. O Ordinary Heroes saiu em quase 2 anos, foram quase 2 anos para lançarem 2 números do Ordinary Heroes. Ele saiu um num ano e o outro no outro ano, o segundo volume. A gente ficou ali na expectativa para ver, aqui tem até alguns esboços do Adam Hughes. A gente ficou quase 2 anos esperando para ver a segunda parte do Ordinary Heroes e, felizmente, ele conseguiu entregar a segunda parte. Mas, a partir daí, ele deixou de ser um artista muito atraente para as editoras, né? E a fama do Adam Hughes é o cara que não consegue entregar o material como a editora quer, que é aquela ediçãozinha mensal, fechadinha, bonitinha, porque eles querem ganhar dinheiro, né? Então, um artista como Adam Hughes, apesar do talento enorme dele, para as editoras não é bom negócio. Tá, gente? Eu acho que eu dei um panorama bem legal aqui para vocês de Jean Fortin. Mostrei para vocês que a Panini tem muita coisa só de Jean Fortin que ela pode publicar ainda, tá? Porque ela só publicou até o número 5 da segunda série. Ela pode perfeitamente lançar um outro volume da edição 6 até pelo menos a edição 20. 6 até a 20, quer dizer, mais uns 15 números aí, não é isso? Mais uns 15 números, além de uma edição, talvez seria legal, com essas edições bootleg, essas edições spin-offs, sei lá como é que você prefere chamar, né? Como o caso do Ordinary Heroes, como o caso do Wired, como o caso do bootleg, propriamente dito, do Alan Davis. Então tem muita coisa que a Panini ainda pode produzir, pode lançar no Brasil desse material de Jean Fortin, que vai ser muito legal pra gente, né? Tá bom, gente, chegou até aqui? Deixa um gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira e não deixe de deixar o seu hype. Hype o nosso vídeo, por favor, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Até a próxima.